Mas um grande ensinamento que eu gostaria de compartilhar com todos a respeito do controle e da responsabilidade que nós temos diante de um todo, e eu acredito que a visão diferenciada disso foi bastante surpreendente para mim na época, isso tem muitos anos, e que eu acho bacana compartilhar com todos. A princípio a gente acha que tem controle de tudo, a gente pensa que pode controlar a vida, que pode controlar as pessoas, as situações, mas de certa forma foi mostrado pelo meu mentor que nem mesmo do próprio corpo nós temos total controle. Nós temos uma pequena parte que podemos controlar. Pensem comigo, como é que é o controle do nosso organismo? Será que nós controlamos alguma coisa? Nós controlamos por acaso os batimentos cardíacos? Nós controlamos por acaso o enchimento e o esvaziamento dos pulmões? Nós controlamos por acaso o fluxo sanguíneo no nosso corpo? E será que nós temos o controle da purificação e da limpeza desse sangue? E as células que se reproduzem rapidamente no nosso organismo, quem controla isso? Tudo no nosso corpo, na verdade, é controlado por uma força que nós não sabemos. Não entendemos bem como isso funciona. Mas Deus deu ao homem a capacidade de controlar uma coisa, uma única coisa, e isso chama-se emoção. A emoção nós controlamos através dos nossos sentimentos e pensamentos. É incrível porque a única coisa que Deus nos deu para controlar, para cuidar, para zelar, é aquilo que nós temos mais dificuldade. No momento em que nós começamos a controlar e a observar as nossas emoções, é aí que nós temos que parar e pensar e ver realmente o que temos que dar atenção. A vida, ela é muito mais do que a gente imagina. Ela vai além daquilo que a gente imagina. E o pouquinho que controlamos, às vezes achamos que é o todo, quando na verdade é um quase nada. Assim é o destino, é assim que eu entendo o destino. Que o destino, ele existe sim. Que o livre-arbítrio, ele existe sim, mas de uma forma muito limitada. E às vezes nós achamos que é um todo, ou que podemos controlar tudo. Tiramos pelo nosso próprio organismo, pelo nosso próprio universo. O nosso corpo é o nosso próprio universo. E o que controlamos do corpo? E o que cuidamos do corpo? A única coisa que realmente cuidamos e controlamos e administramos são as nossas emoções. Todo o resto simplesmente é controlado por uma força que desconhecemos. Quanto mais a gente prestar atenção nas nossas emoções, prestar atenção em como agimos e reagimos a qualquer atitude, seja de quem for, isso tudo depende de nós. Se uma pessoa me faz mal, a forma como eu lido com essa emoção é responsabilidade minha. A forma como os outros lidam é responsabilidade deles. Mas a responsabilidade está em como encaramos emocionalmente esses acontecimentos. Se alguém bate, por exemplo, no meu carro e eu sair do meu carro com raiva, agredindo, xingando e odiando aquela pessoa por ter feito isso, a responsabilidade é minha do que eu vou gerar ali, porque eu estou lidando com as emoções. O fato ia acontecer de qualquer forma, a emoção não, a emoção cabe a mim controlar. Se a pessoa que bateu no meu carro descesse do carro e eu simplesmente olhasse para ela e conversasse com calma ou tentasse compreender, esta responsabilidade também é minha. Aí está a nossa escolha, aí está o nosso livre-arbítrio. É o que a gente causa nos outros, é o que a gente provoca nos outros em termos de emoção. Essa mesma pessoa, ela pode simplesmente descer do carro e me agredir. Ainda assim, a minha reação será responsabilidade minha. Consegue entender? Simplesmente
a responsabilidade das nossas ações e das nossas reações cabem às nossas emoções. Mas o que vem a acontecer na vida, aquilo que tem que acontecer, cabe à vida, ao destino. Como a gente lida emocionalmente, como a gente carrega as emoções de cada acontecimento na nossa vida é responsabilidade nossa. Eu posso na infância ter carregado uma culpa de uma coisa que eu fiz, sendo que quando eu chego na fase adulta, essa culpa diminui ou até mesmo some, porque eu consigo compreender que aquilo que eu fiz na infância eu não tinha capacidade de entender como eu teria mais velha. Então, a gente pode carregar uma culpa durante a vida inteira, sem ter a necessidade de carregar essa culpa, ou podendo trabalhar a culpa. O importante é isso, é a gente entender que as emoções cabem a nós, estão na nossa responsabilidade. Deus deu a nós a capacidade de controlar, de administrar as nossas emoções, de controlar o nosso amor e o nosso ódio, porque varia entre esses dois extremos, amor e ódio, e é uma linha tão tênue que a gente não consegue nem perceber a diferença. Então, nós precisamos nos conscientizar dos nossos sentimentos e nós precisamos nos conscientizar de como agir perante as nossas emoções. Então, esse é mais um Voice Book que eu compartilho com vocês, mais um grande ensinamento que eu obtive do meu mentor e que passa adiante para todos nós que vivemos dentro desse grande universo. Muito obrigada e que fiquem todos em paz.